Ei, me fala uma coisa, a igreja é uma organização ou um organismo? Afinal de contas, qual é a diferença? Será que a igreja precisa ter um local físico para ela estar estabelecida, para ela fazer as suas reuniões? Afinal de contas, você sabe a diferença entre liturgia e ritual na sua igreja? Você sabe quais são os 3 modelos de igreja mais usados hoje na atualidade? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja. E hoje nós chegamos na lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. Afinal de contas, o que é um organismo? O que é uma organização? A igreja precisa ter um local estabelecido para ela estar sempre se reunindo? Me fala uma coisa, aí na tua igreja tem liturgia ou tem ritual? Qual é a diferença entre um e outro? Você sabe quais são os 3 modelos para governar uma igreja mais usado hoje na atualidade? É justamente isso que nós vamos ver um pouquinho, como que a igreja é um organismo ou uma organização. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Tópico primeiro, a estrutura da igreja cristã. Ponto 1, a igreja como organismo. Por que a igreja é chamada de organismo? Afinal de contas, o que é um organismo? Organismo é aquilo que está vivo. É aquilo que está se movimentando, é aquilo que está existindo, aquilo que está se movendo, aquilo que está cooperando de alguma forma no nosso planeta é chamado de organismo vivo. Por exemplo, nós, seres humanos, somos chamados de organismo vivo. Por quê? Porque nós somos um conjunto de membros, um conjunto de órgãos que se movimenta, que estão conectados entre si e da vida, tem propósito que está acontecendo nesse planeta Terra. Então, por que a igreja é chamada de organismo? No mínimo por 2 razões. Primeiro, metaforicamente, a igreja é chamada de corpo. E como ela é um corpo, ela tem membros, ela tem órgãos. E nessa qualidade é um elemento vivo. Então, se o ser humano, ele é um organismo, ele está em atividade, e a igreja, metaforicamente, é comparada a um corpo, então nós chamamos a igreja de um organismo. Por quê? Ela é um corpo e ela está em atividade, ela está fazendo alguma coisa, ela está colaborando para alguma atividade dentro desse planeta. Por que ela é chamada então de organismo? Porque ela é um corpo e ela está viva, ela está em atividade. Ponto 2, a igreja como organização. A minha pergunta é, por que a igreja precisa ser organizada? No mínimo por 2 razões. Primeiro, porque Deus sempre foi um Deus ordeiro. Nós nunca vamos ver um Deus fazendo alguma coisa de forma desorganizada. Olha a criação. Deus no primeiro dia faz uma coisa, no segundo faz outra, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Ou seja, ele sempre fez de forma organizada. E qual o segundo motivo, Fábio? Porque foi ele mesmo que organizou a igreja. Olha a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 5. Versículo 11. O que Deus deu à igreja? 5 ministérios. Ele deu os pastores, ele deu os evangelistas, os profetas, os apóstolos e os mestres. Ou seja, ele deu 5 funções para a igreja se organizar. Então, por que a igreja precisa ser organizada? Primeiro, porque ele sempre foi um Deus ordeiro. E segundo, porque foi ele quem a organizou. E
porque ele a organizou, nós precisamos também organizar a igreja da melhor maneira possível. É só seguir o padrão que ele já deu. Então a igreja precisa ser organizada. Então essa história que não precisamos nos reunir, que não precisamos ter líder, que não precisamos ser pessoas que preguem, pessoas que lideram a nossa vida, isso não está pautado nas Sagradas Escrituras. A igreja de Antioquia, lá em Atos dos Apóstolos, era uma igreja organizada. A Bíblia diz que nessa igreja tinha mestres e tinha profetas. Nessa igreja tinha pessoas que lideravam outras pessoas. Vale salientar que também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós temos o quê? O primeiro concílio da igreja. E quem era o presidente? Quem presidia aquela reunião? Não era Pedro, era Tiago, possivelmente o irmão de Jesus. Então vocês conseguem perceber que a igreja, ela já vivia de forma organizada, ela já tinha liderança, porque foi o próprio Cristo que organizou a liderança da igreja. Aí eu chego para o ponto 3. Olha o que diz o ponto 3. Organismo e organização. O que é mais importante, Fábio? A organização ou o organismo? Você precisa entender que ambos se complementam. Ambos precisam andar de mãos juntas, o organismo vivo com uma organização. Aí eu quero salientar um ponto muito interessante. Eu posso encontrar uma organização muito bem estruturada, com todos os seus direitos, todos os seus deveres, ela no papel funciona, ela tem toda a sua classe de liturgia, ela tem, por exemplo, pastores, ela tem líderes, ela tem todos os seus departamentos, embora uma igreja ela pode ser organizada sem ser um organismo, mas eu posso encontrar organismo sem organização. Eu posso encontrar pessoas que fazem parte da igreja dispersa de uma organização. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o organismo e a organização sempre tem que andar juntos, mas eu posso sim ter uma organização sem ter organismo. Ou seja, trabalhando ou atuando de forma mecânica, de forma formal, sem ser a igreja do Deus vivo. Mas eu posso encontrar organismo fora de uma organização. Mas o que nós precisamos deixar muito bem claro, que eu não posso ser um organismo fora de uma organização. Eu preciso estar dentro de uma organização. Eu preciso se complementar, porque ambos se complementam. Fábio, me prova no texto sagrado que eu, sendo um organismo, preciso estar dentro de uma organização. Tópico segundo, a igreja, um organismo vivo e organizado. Ponto 1, no seu aspecto local. É só nós lermos a Bíblia. A Bíblia diz que a igreja que estava em Corinto. O que é Corinto? É uma cidade. Efésios, outra cidade. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Pirassununga, Piracicaba, Campinas, ou seja, isso são cidades. É a igreja que está nesta cidade. Então esse organismo, tá? Ele é uma organização neste local. Então a igreja precisa estar organizada em alguns lugares. É tão interessante nós observarmos que em Atos capítulo 2, verso 42, o texto diz que eles estavam reunidos juntos e tudo eles tinham em comum. Mas no verso 42 diz que eles comiam juntos ou eles ceiavam. É muito interessante que você nunca come sozinho. Você sempre come acompanhado. O que isso significa? Que eles estavam sempre unidos. Agora dá uma olhadinha em Atos capítulo 2 e o verso 46. E eles quem? Um grupo de pessoas que acreditavam em Cristo. Ou seja, eles, os seguidores de Jesus. Eles, hoje, os crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eles se reuniam.
Olha o verbo, reunião. Um grupo de pessoas se reuniam, estavam juntos, estavam conectados. Na onde? No templo e nas casas. O que isso significa? Que eles estavam conectados, eles estavam unidos, eles estavam interligados entre si, no mesmo propósito. Então isso fica muito bem claro que o organismo precisa estar organizado em um local específico. Para quê? Para ter reuniões periódicas, para que eles possam se interligar, para que eles possam viver realmente o evangelho, para que eles possam compartilhar, para que eles possam se conectar em amor, em fraternidade, para que eles possam crescer e amadurecer no poder do evangelho. E agora que eles estão reunidos, o que eles têm? Agora eles têm liturgia e ritual. Me fala uma coisa, qual é a diferença entre a liturgia e o ritual? O que é liturgia, Fábio? Liturgia é a forma de conduzir o rito. Ok, então o que é liturgia? É a forma de eu conduzir o rito. O que é rito, Fábio? Eu preciso entender o que é liturgia primeiro. Me explica na prática o que é uma liturgia. Por exemplo, você chega no culto. O que o seu culto tem? No mínimo 5 coisas. Ele tem louvor, adoração, leitura, pregação, oração. Isso é o quê? O que é isso? É liturgia. É a forma que eu conduzo alguma coisa. O culto, por exemplo, ele é um rito. Por que ele é um rito? Porque daqui a um pouco eu vou explicar. Então o que você precisa entender é o seguinte. O que é uma liturgia? É a forma de conduzir um rito. Dentro da liturgia, no culto, por exemplo, eu tenho adoração, eu tenho louvor, eu tenho pregação, eu tenho leitura da palavra, eu tenho oração. Vale salientar que a liturgia, ela pode variar dependendo da sua igreja, dependendo da forma que você está inserido em alguma comunidade. A liturgia pode mudar, mas você entende que todo culto tem adoração? Aqui eu não estou falando que tipo de adoração. Culto, por exemplo, tem um louvor. Eu não estou falando o tipo de louvor. Se ele é rock, se ele é samba, se ele é reggae. Não importa a maneira. O que vale salientar é que tem adoração, que tem música, que tem pregação, não importa se ela é barulhenta ou não. Tem oração, não importa se ela é silenciosa ou se ela é barulhenta, não importa. O que você precisa entender que isso é uma liturgia, é a forma de conduzir aquele trabalho. O que é rito, Fábio? Rito, basicamente, é aquilo que eu posso fazer de forma repetidamente, em momentos específicos. Me dá um exemplo disso, Fábio. O que é um rito? Por exemplo, o culto. Ir na igreja todo domingo é um rito. Por exemplo, batismo nas águas é um rito. Consagração de obreiros é um rito. A ceia do Senhor é um rito. Você consegue entender que o rito, ele é sagrado, ele é bíblico. O modo de fazer varia. Então existe um modo de fazer a liturgia, um modo de fazer o culto, um modo de fazer o batismo, um modo de fazer a ceia, um modo de fazer a consagração de obreiros. Ou seja, então, já que nós estamos reunidos, eu preciso entender isso, liturgia e rito. Então, liturgia é a forma de eu conduzir um rito. Quais são os ritos? O culto, a ceia, o batismo. E consagração de obreiros e por aí afora vai. Então eu preciso entender isso. Por isso que precisamos ter uma organização, para que esse organismo vivo, ele trabalhe da melhor maneira possível, dentro dos textos sagrados. Aí eu chego no tópico terceiro. Agora que nós estamos organizados, eu preciso definir como a igreja vai ser governada. Qual vai ser a forma de governo? Tópico terceiro, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Aqui eu quero salientar 3 tipos de formas, 3 modelos de governo dentro da igreja. E o último, nós vamos falar da nossa igreja, que é as Assembleias de Deus no
Brasil. O primeiro tipo, a primeira forma de governar uma igreja é a forma episcopal. E o que é a forma episcopal, Fábio? É quem governa a igreja, quem manda nessa igreja, é os bispos. Eles entenderam que a igreja, para ser governada, era sempre governada por umas pessoas, e eles colocaram esse nome de bispos ou supervisores. Ou seja, eram alguns homens separados por Deus, que eles administrava e supervisionava uma igreja específica e outras igrejas específicas ao seu redor. Ou seja, então, o que é o episcopado? É um grupo de pessoas seletas, chamadas de bispo, que eles governam a igreja. Então, nesse tipo de modelo, os membros não têm vez. Os membros, eles não governam a igreja. Quem é que governa a igreja? Os bispos. Fábio, me dá um exemplo prático hoje de modelos de igreja dentro desse modelo. Por exemplo, a igreja episcopal anglicana. A igreja episcopal anglicana, eles têm esse modelo. Uma outra igreja, a igreja episcopal, segue esse modelo. A igreja mais conhecida para vocês, que segue o modelo episcopal, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles seguem esse tipo de modelo. E existe um outro grupo de igrejas não muito conhecido, que são as igrejas ortodoxas, tanto as gregas quanto as russas, eles seguem o modelo episcopal. Nós temos um outro modelo de governo na igreja. Qual é? O modelo presbiterial, mais conhecido como modelo presbiteriano, porque a maior igreja que segue esse modelo é a igreja presbiteriana, a famosa IPB, do famoso Augusto Nicodemos, Reverendo Hernandes Dias Lopes, dentre outros. Fabio, me fala uma coisa, quem manda na igreja no modelo presbiterial? São os presbíteros. O que é isso, Fábio? A igreja local, ela se reúne, ela escolhe, em algumas varia, sempre vai ser ímpar, 7, 13 homens. Para quê? Para governar a igreja. Geralmente são 7 homens. Quem elege essas pessoas são os próprios membros da igreja. Fazem uma assembleia, faz votação e elege esses 7 homens. Quem governa essa igreja são eles. São eles que contratam o pastor, são eles que administram a igreja na sua totalidade. Então o modelo presbiterial, ele é um modelo que quem manda na igreja, quem governa a igreja são os presbíteros. E os presbíteros são eleitos pela igreja local. Fabio, hoje, quais são as igrejas que seguem esse modelo? A mais famosa é a igreja presbiteriana do Brasil. É claro que algumas variam, mas em tese as igrejas presbiterianas do Brasil, a famosa IPB, ela segue esse modelo de igreja. Fabio, existe mais igreja? Sim, as igrejas reformadas, a maioria na Holanda e a maioria aqui nos Estados Unidos, eles trabalham dentro desse modelo, do modelo presbiterial. E tem a igreja congregacional. A igreja congregacional, ela varia um pouco. Tem alguns modelos que são presbiterial e tem outros modelos que são congregacional, daí vem o nome dela, tá bom? Então, as igrejas congregacional, ela sempre vai ter a sua variedade entre o congregacional, que daqui um pouco eu vou explicar que tipo de modelo é esse, e o modelo presbiterial, tá? Eu tava me esquecendo aqui, dentro do modelo presbiterial, as igrejas locais são quase interdependentes, mas elas sempre estão ligadas a um concílio regional e estadual ou até nacional. Aí nós temos agora o terceiro modelo de igreja, a forma de governar, que é a forma congregacional. Quem governa a igreja dentro desse modelo? Como diz o nome, a própria congregação, os próprios membros que governam a igreja. Ou seja, nessas igrejas, quem tem a palavra final é
a congregação. Mas como que funciona, Fábio, isso daí? Quais são as igrejas hoje no Brasil que trabalham dentro desse modelo? Por exemplo, as igrejas batistas. Vale salientar que nem todas as igrejas batistas trabalham dentro desse modelo, mas em regra, as igrejas batistas, as tradicionais, eles trabalham com o modelo congregacional. E quais são outras igrejas, Fábio? As igrejas comunidades. Essas igrejas interdenominacionais. Essas igrejas que não estão atreladas a nenhum concílio, a nenhum clero, a nenhum presbitério, ou seja, elas são independentemente. Essas igrejas são formadas para valorizar os membros. Vale salientar que uma grande parte das igrejas comunidades, eles criam essas comunidades geralmente porque eles querem ser o líder maior. Mas existe um grande grupo de igrejas, de comunidades, que eles fazem essas igrejas porque eles querem valorizar o membro. Então quem é que escolhe o pastor? É o membro. Quem que escolhe a cor da igreja? Os membros, ou seja, tem reuniões, tem assembleias, e nas assembleias que eles decidem o destino dessas igrejas. Fábio, agora as Assembleias de Deus no Brasil, como que ela funciona? Ela é uma mescla de dois tipos de modelo. Quais? O episcopal e o congregacional. As Assembleias de Deus no Brasil, ela não trabalha com o modelo presbiterial. Vale salientar que as Assembleias de Deus americanas, elas trabalham com o modelo presbiteriano. Vale salientar que eu estou falando das Assembleias de Deus americanas, porque aqui nos Estados Unidos existe a Assembleia de Deus, mas criada por brasileiro. Por exemplo, o presidente das Assembleias de Deus nos Estados Unidos de linha brasileira é o filho do José Wellington Bezerra da Costa, é o Joel. Ou seja, o Joel é o presidente aqui nos Estados Unidos. O modelo de igreja aqui é o mesmo modelo da igreja brasileira. Então vale salientar que as Assembleias de Deus no Brasil, ela segue que modelo? A episcopal e a congregacional. É uma mistura entre o episcopal e o congregacional. O que é o modelo episcopal? Quem é que manda? O bispo. O bispo que manda. Vale salientar que a igreja episcopal, o modelo episcopal, a maior igreja é a igreja católica. Então vale salientar que a igreja Assembleia de Deus, ela tem no seu governo semelhança com a igreja católica. Também ela é misturada com o modelo congregacional. Eu sou criado dentro das Assembleias de Deus, são 28 anos dentro da Assembleia de Deus, e eu nunca vi o modelo congregacional valer dentro da igreja. Eu nunca vi membros ter opinião, fazer assembleia, por exemplo, para membros poderem falar, e a votação da assembleia prevalece do que a palavra do pastor. Então eu entendo, pela minha trajetória de Assembleia de Deus, que ela é mais episcopal, ou ela é plenamente episcopal. Por quê? Na Igreja Católica nós temos o Papa, é aquele que manda em todas as igrejas. Nas Assembleias de Deus nós também temos, me entenda o que eu vou dizer, queridos, nós estamos aqui para entender de forma profissional, de forma bíblica, de forma teológica, o sistema da nossa igreja, que eu amo a minha igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus. Eu amo essa igreja. Foi lá que eu ouvi o evangelho, foi lá que eu me converti, foi lá que eu fui batizado nas águas, foi lá que eu fui batizado no Espírito Santo, foi lá que eu fui ordenado ao santo ministério, e é dela que eu estou dentro das Assembleias de Deus. É essa que é a minha igreja. Mas o que você precisa entender é que ela é muito parecida com a Igreja Católica. Nós temos o Papa, que quem é? É o pastor presidente da convenção. Depois nós temos os pastores presidentes das convenções estaduais.
Depois, dentro de cada estado, nós somos divididos por cidades ou por áreas. E em cada área nós temos um pastor presidente ou pastor setorial. Esses pastores presidentes ou setoriais, o que eles fazem? Eles criam um monte de igrejas e eles colocam pastores auxiliares. Então, cada congregação tem um pastor auxiliar. Então, como que funciona? A cadeia de baixo para cima. Os pastores auxiliares, que geralmente não ganham e não são remunerados, eles reportam aos pastores presidentes de cada cidade. Esses sim já ganham. Os pastores presidentes de cada cidade reportam para o pastor presidente do estado, e o do estado reporta ao presidente do país. É assim que funciona a Assembleia de Deus do Brasil. O que você precisa entender é que nós estamos aqui não para dizer aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, simplesmente para lhe informar como cada sistema funciona, e todos os sistemas têm amparo bíblico para cada um deles. Eu espero ter te ajudado, que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.